Olá, tudo bem? E agora nós estamos aqui no canal Semeando Saberes. Para quem não me conhece, eu sou a Michele e eu trouxe aqui para nós discutirmos hoje a continuação das regras de vendas. Pois é, existem várias regrinhas que nós como vendedores precisamos estar dominando. E hoje eu trouxe mais alguns tópicos para a gente estar pensando e eu espero que aqueles tópicos que eu trouxe na última semana você possa aí ter aproveitado para pensar se você está fazendo ou não, ou até mesmo já está ali pegando o hábito de estar usando aquelas dicas que eu fui dando, tentar estar se autocorrigindo. E antes que eu me esqueça, eu preciso pedir para que você pegue o seu caderno e o seu lápis. Se você não tem eles aí agora, para um pouquinho o vídeo, vai lá, pega e deixa separado esse caderno e essa sua caneta para todas as vezes que você tiver a oportunidade para estar assistindo esse vídeo. Então, vamos estar continuando, porque hoje eu tenho alguns tópicos aqui que eu também separei porque eu acredito que são importantes. E hoje nós vamos estar começando a falar em não estar corrigindo os nossos clientes. Pois é, muitas vezes o cliente ele vem e ele usa uma pronúncia para falar algumas coisas que ele quer, que nós sabemos que não está certa a forma de falar, porque com certeza nós estudamos, nós dominamos o assunto, então para nós isso não é novidade. Mas olha só, eu trabalho com produtos que têm pronúncias da língua estrangeira. Na verdade, o estrangeirismo, né, como a gente pode assim nomear, é muito difícil, porque, olha, eu moro atualmente em Santa Catarina, então eu vou dar um exemplo já, vou começar com um exemplo. E tem um supermercado aqui, que se eu tiver que escrever, eu vou escrever Archer, com CH, Archer. Mas quando nós vamos falar, a pronúncia é Archer. Eu trabalho com linha de nutrição e nós temos um produto, um shake, chamado Chocolate Sensação, que ele veio com o nome, né, porque a empresa que eu trabalho é uma empresa americana, então o certo seria falar Chocolate Sensation. Mas se o cliente chega para mim e diz assim, eu queria aquele Chocolate Sensation, eu não vou corrigi-lo, deixa ele falar assim e num outro momento eu posso dizer assim para ele, e aí, você gostou do Chocolate Sensation? Quer dizer, com jeitinho, ele já percebeu que ele não falou a pronúncia correta. Tem um outro lugar aqui, para nós aqui que somos de Santa Catarina, e está aí assistindo o meu canal hoje, vai dar risada, porque tem um lugar aqui que eu levei um tempo para aprender a pronunciar. Porque existem várias consoantes e me parece que 3 ou 4 vogais. E o nome é Geschäftshaus. Então eu passava na frente daquele local e olhava e eu tentava ler e eu não conseguia, porque é um nome alemão. E claro, eu não domino o alemão, né? E aí um dia eu passando com um táxi por ali, eu cheguei pro motorista e falei, moço, faz um favor, como é que o senhor lê aquilo ali? E aí ele com tanta naturalidade, ele falou Geschäftshaus. Nossa, aí eu tive que repetir para poder eu gravar aquilo e depois eu entendi. Então nós temos que ter muita delicadeza. Quando o cliente falar errado, nós temos que ter a delicadeza para corrigir. Não corrija em seguida, dá um tempinho, deixa aquilo passar e depois você repete com naturalidade o nome certo do que ele quer para que ele não se sinta constrangido. Nada de constranger o cliente, tá bom? Trouxe também uma outra coisa aqui. Nós não devemos interromper o cliente. Tem vendedores que são impacientes, porque como ele domina todos os produtos da loja, ele está sempre elétrico, ele quer terminar de atender esse cliente para já pegar o outro que está aparecendo ali na porta, e aí ele não faz essa venda direito, ele não faz aquela venda,
Então, o que acontece? Ele tenta acelerar o cliente, ou ele interrompe o cliente e diz assim, eu já sei, você está querendo aquilo ali. Então, não faça isso, não interrompa o cliente, porque tem clientes que, como eu já falei no último curso, que eles são muito práticos. Eles chegam na loja, e vou repetir, ele chega e diz assim, eu quero uma camisa preta de manga comprida, porque eu quero usar numa festa. Ele é prático. Só que tem clientes que, olha, eu vou falar a mesma coisa, só que ele vai falar de um jeito mais devagar, mais calmo, mais detalhado, e nós, como vendedores, não devemos interrompê-lo. Então, ele vai chegar e vai dizer assim para você, olha, eu estava pensando numa camisa preta, mas assim, olha, a gola eu não sei se eu queria aquela mais quadradinha ou aquela gola que é mais abertinha, de preferência assim, sabe aquela com botõezinhos branco? E aí, aquela que ela é mais justinha, e aí ele começa a dar muitos detalhes do produto e aquilo vai te subindo, né? Só que você já sabe qual é a camisa que ele está falando. E aí, o que você não deve fazer? Não interrompa. Deixa o cliente curtir aquele momento que ele está contando para você sobre o produto que ele quer adquirir, porque para ele aquilo é um sonho. Nossa, aquela camisa, às vezes ele pensou a semana inteira, ele passou ali no local e ele ficou paquerando a vitrine, olhando e pensando assim, nossa, quando eu receber eu vou comprar. Então, para ele falar dos detalhes é algo tão importante quanto ele pegar aquela camisa e levar para casa. E aí você, como vendedor, vai deixar ele contar aquela história toda do produto, porque é um sonho que ele está adquirindo. Quando ele parar de falar, aí você diz, então tá, só um minutinho que eu vou buscar. Então, não interrompa o cliente, deixa ele falar o quanto ele quer, porque às vezes aquele momento que ele está passando ali com você, você deve aproveitar e fazer com que aquele tempo que ele está ali com você, que ele possa fazer amizade, que ele curta o ambiente profissional, que ele possa estar vendo ali como que você trabalha, né? Então, aproveita esse tempo para estar deixando o cliente ficar mais descontraído. Uma outra coisa também, aproveitando esse exemplo, é que nós, como profissionais, nós não devemos estar invadindo o espaço do cliente. Tá, mas o que é invadir o espaço do cliente, né? Nós devemos manter uma certa distância do cliente, porque nós somos vendedores profissionais. Tem pessoas que trabalham para vender sentados numa mesa. Então, a sua distância é entre a tua cadeira, a mesa e você. Muitas vezes você está vendendo um carro. Então, você tem que estar entrando dentro do carro com a pessoa para estar mostrando todos os itens que compõem ali o carro. E muitas vezes você está vendendo maquiagem, você está vendendo roupa, né? Às vezes você está vendendo um imóvel, às vezes você é cabeleireiro, cabeleireira. Então, mesmo assim, mesmo que a sua profissão você tenha que ficar um pouco mais longe ou um pouco mais perto, existe sim um limite. E nós não devemos invadir o espaço do cliente. Ou seja, não vá se aproximando do cliente. Por quê? Porque isso vai dar uma impressão que você às vezes está dando em cima deste cliente. Ele pode pensar isso, a tua intenção não é essa, mas o seu posicionamento como um profissional não condiz com isso. Outra coisa, não toque no seu cliente. Sabe quando você está conversando com o cliente, aí vai, põe a mãozinha, né? Ou então põe a mão no cabelo, deixa eu ver seu cabelo, deixa eu ver a sua mão, né? Então, assim, não toque no cliente. Você até pode um dia tocar, mas esse cliente tem que ser um cliente já de muito tempo, que você já tem uma certa afinidade e que essa pessoa, muitas vezes, é ela que primeiro vem e te abraça, né? Tem que ter uma forma de contato respeitoso, né? Então, assim, nós temos que ter vários cuidados quando nós estamos ali lidando com o cliente. Então, nós temos que evitar corrigir o cliente,
nós não devemos invadir o espaço do cliente, nós não devemos tocar no cliente. Agora eu vou jogar uma outra situação para você. E quando é o cliente que vem em cima da gente? Acontece isso? Acontece. Acontece tanto com homens como com mulheres. E aí, como a gente vai fazer quando o cliente ele vem em cima já e a gente já percebe que está querendo dar uma cantada? O que nós vamos fazer? Como se nada estivesse acontecendo, você vai dando aquele famoso passinho para trás e vai tentando manter esse distanciamento de segurança com relação a esse cliente. São coisas que a gente pensa que não vai acontecer, mas muitas vezes entram pessoas assim na loja para comprar, te acha bonita e vai tentar dar uma cantada e vai chegando mais perto, se bobear já toca em você. E assim como tem mulheres também que entra e já quer tocar, nossa, tua barba é bonita. Isso não é bom que o seu supervisor veja, ou que o seu colega veja, e você mesmo deve estar de uma forma simpática, dando o seu pezinho para trás, tá bom? Agora, uma outra coisa, nós temos que estar cuidando com nossos tiques ou nossas gírias. Eu vou dar assim uns exemplos de alguns tiques que vendedores têm, ou algumas palavras que não são muito boas. Ô mano, sabe aquela coisa que você queria comprar? Mano, nossa, mas é muito bacana. Ô mano, né? E fica chamando o cliente de mano, mesmo que seja alguém que você já atendeu algumas vezes, ele não é o seu mano. Ele ali dentro ele é o seu cliente, né? Então chame pelo nome. Outra mania, nossa, não, sei, nossa, é verdade. Nossa, é verdade mesmo. Tá, sei. Nossa, verdade. Aí você fica com esse tique de verdade, estou dando alguns exemplos, mas você, às vezes, você pega um vendedor que ele tem uns tiques. Ele tem tique de ficar batendo caneta, ele tem tique de ficar falando gira, nossa, é verdade. Eu uma vez fui atendida por um vendedor que ele me chamava de cara. Ô cara, é verdade, como se eu fosse homem, né? Eu fiquei quieta, mas provavelmente ele atende um público masculino, até porque naquele dia eu fui comprar algo assim que era de eletrônico, né? E ele, cara, é verdade, ele falou isso umas 3 vezes. E eu fiquei na minha, fiquei quieta, fiz de conta que nada era nada e deu tudo certo, né? Mas, dependendo quem for, pode dar uma pegada nesse vendedor e dizer, olha, você já percebeu, eu não sou cara, né? Eu sou uma mulher. Então, cuidado, porque às vezes nós, como vendedores, podemos levar uma cacetada, né? Para aprender a não falar mais algumas coisas, não ter tiques, não falar gíria, muito menos palavrão. Mas o meu cliente fala. O cliente é o cliente, o cliente pode. Mas nós não podemos, porque assim, se você dá liberdade em você começar falando palavrão, ele também vai falar um outro. Aí depois você, para tentar se manter no nível do cliente, ele vai falar um outro, às vezes pior. Só que o seu colega que está vendendo aqui do lado, o outro cliente que está ali escolhendo alguma coisa, olhando outros produtos, pode causar um certo ambiente desconfortável para quem está ouvindo, porque na verdade o ambiente profissional, ele não é só seu. Ali tem você, tem os seus amigos, tem os clientes, tem o caixa, tem a moça da limpeza. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a outra pergunta que eu faço isso é profissional? Isso seria ético? Isso seria positivo para você? Lembra lá do meu primeiro vídeo falando sobre imagem? Para sua imagem, isso soma? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. E na próxima semana nós vamos estar finalizando as regras de vendas. Conto com você.